Eu estudo 2 horas por dia, todos os dias, já fazem alguns anos, e eu me tornei um mentor de idiomas assim. Eu tenho esse canal no YouTube devido a isso, e meu ganho financeiro hoje é devido, com certeza, às horas de dedicação que eu tenho aos estudos diariamente. E nesse vídeo aqui eu vou tentar trazer para você como você pode alcançar esse nível de motivação, disciplina e consistência, principalmente nos estudos e na sua atenção, porque você, para estudar tanto, precisa treinar a sua atenção a chegar nesse ponto. E a maneira pela qual eu vou tentar trazer você para esse lado é explicando que quando você define os seus inimigos com sabedoria, você sabe exatamente o que você tem que fazer para derrotar esses inimigos. Então, por volta de 2019, eu tinha muita indisciplina em relação aos meus estudos. Eu já estudava, mas ao mesmo tempo eu queria sair, eu queria curtir, eu queria estar na rua com os meus amigos. E são coisas que aparentemente são inofensivas e que hoje eu ainda faço, eu ainda saio com meus amigos, eu ainda faço as coisas que eu fazia antes, só que numa menor dose. Porque a partir de determinado momento, eu conheci a ideia do livro Choose Your Enemies Wisely, do Patrick Bet-David, e também uma ideia do Robert Greene, na 33 Estratégias para a Guerra, se não me engano, 33 Estratégias de Guerra, é algo assim o nome do livro, e é uma ideia do Robert Greene também. Essa ideia diz que quando você escolhe com sabedoria os seus inimigos, você sabe o que você tem que fazer, você sabe quais são os passos que você tem que tomar para derrotar aquele inimigo. Então, um dos meus inimigos, que estavam me prejudicando muito em relação aos meus estudos, era a minha falta de atenção e de consistência. E, e a minha falta de atenção, na época eu não sabia, ela era proveniente de dois fatores. O Instagram, porque o Instagram te treina a ver vídeos curtos, né? YouTube Shorts, Facebook, essas coisas te treinam a consumir materiais curtos e sem ideias profundas, sem ideias que realmente vão fazer o seu intelecto trabalhar, fazer a sua mente ficar focada e sustentada ali durante horas. E aquilo naquele momento fazia a minha percepção e a minha vontade de estudar diminuir. Se você acorda e a primeira coisa que você pega é o seu celular e você abre o Instagram, o que acontece é que você já ferrou totalmente a sua capacidade de se concentrar e ler um livro em seguida. É muito mais difícil. Mas se você acorda, vai, toma um banho, relaxa ao máximo, toma um café e aí vai estudar, né? Isso demora o quê? 10, 15 minutos para tomar um banho rápido e tomar um café, meia hora no máximo. Nessa meia hora você acorda, desperta e começa a estudar. Começa a ler um livro e você vai perceber que é diferente o dia que você não pega o celular e abre o Instagram. Instagram é ótimo. Instagram para o dia que você faz isso. Então o que acontece é que você se torna mais capaz de estudar. Então um dos seus inimigos é o Instagram. Então você tem que tratar ele como tal, como um inimigo. Você vai bloquear o Instagram, você vai baixar aplicativos que não permitam que o Instagram te incomode, você vai bloquear as notificações, você vai desinstalar, sei lá. Eu hoje não consigo desinstalar o Instagram porque eu tenho que postar no Instagram para conseguir meus clientes, o que na minha opinião é uma coisa que eu quero parar de fazer eventualmente. Mas hoje eu ainda preciso. E esse canal no YouTube, um dos propósitos dele é que eu não precise de Instagram para algarear, como é que fala? Para angariar clientes. Então, o que acontece é, você treina sua atenção para ser curta, consequentemente, você não consegue prestar atenção. Mas essa é uma ideia meio óbvia, todo mundo já percebeu isso. Mas um dos outros inimigos que me incomodam tanto são esses inimigos meio que invisíveis que as pessoas têm e não sabem. Perdão. Por exemplo, parece inofensiva a ideia de você querer acompanhar a vida de um famoso. Parece uma ideia inofensiva. Parece uma ideia que não tem uma implicação prática na sua vida.
Porém, você percebe que quanto mais você acompanha a vida das outras pessoas, menos atenção você dá menos atenção você dá à sua própria vida. Então, se o foco é estudar mais, e o foco de estudar mais é para que eu aprenda um idioma, é para que eu evolua na minha carreira, é para que as coisas mudem na prática na minha vida, eu não posso estar concentrado, eu não posso estar olhando para o lado. Eu tenho que estar olhando para o presente ou para o futuro. Se eu ficar olhando muito para o lado, eu vou perder um pouco da constância com as coisas que eu tenho que fazer aqui. Então, hoje, a minha rotina é, eu acordo, converso com a minha irmã, se precisar levar ela para a escola, se o ônibus não for passar, tal. Converso com a minha mãe, a gente toma um café e eu começo a estudar. E eu estudo por pelo menos 1h30, 2 horas. Então não tem uma magia na minha rotina matinal, não tem algo super incrível que tem que acontecer. Eu simplesmente sento e estudo. E a minha forma de estudar é, eu leio livros, eu vou fazendo anotações, vou fazendo marcações, vou grifando, depois eu escrevo um mini texto, inclusive o link para a aula do mini texto que eu escrevo está na descrição. Nessa pequena aula eu descrevo completamente que tipo de mini texto é esse, qual o propósito desse mini texto. Basta você deixar o seu e-mail que você vai ter acesso à aula de maneira gratuita. Então eu escrevo um mini texto, esse mini texto me ajuda a elaborar melhor minhas ideias, a construir melhor minhas ideias. É uma técnica do Richard Feynman. Ele fazia isso para entender exatamente como as coisas aconteciam, porque uma forma de você aprender um conteúdo é se questionando sobre ele para que você perceba os buracos do seu conhecimento e, consequentemente, você saiba o que estudar para melhorar ainda mais o seu conhecimento. E também fazer o mini texto é uma forma de afastar o esquecimento. E afastar o esquecimento é uma das definições de aprendizado. Então, eu acordo, leio, faço o meu mini texto e logo em seguida eu faço uma repetição espaçada, que são algumas questões que eu uso o aplicativo chamado Anki para o Windows. E ali eu faço algumas perguntas, respondo as minhas perguntas que eu já defini previamente. E aquilo me ajuda a ter mais constância em relação às coisas que eu estudei no passado. É uma maneira de revisar. E o que isso traz é segurança e estabilidade em relação aos seus estudos. Você sabe que você não vai esquecer, você sabe que aquilo está memorizado, aquilo está guardado, aquilo está armazenado de tal forma que você não tem medo, você tem confiança em relação aos seus estudos. E essa é a forma também que eu encontrei de manter a minha atenção por mais tempo possível. Porque enquanto eu estou lendo, eu não quero me preocupar em memorizar. Não é exatamente isso que eu estou preocupado durante a minha leitura. Durante a minha leitura, meu foco é estar atento ao que o livro quer me dizer. Então, por mais que eu não concorde, eu discorde, ou concorde muito com uma opinião, ou com uma informação que eu pego num livro, naquele momento, naquele instante, eu não estou preocupado com as minhas opiniões, com as minhas referências, com as minhas coisas sobre aquele livro. Estou preocupado em saber exatamente o que o autor quer me dizer. Qual a ideia que aquele autor quer me passar com aquele livro? Claro que eu também posso ter a minha própria pergunta. Por exemplo, estou lendo um livro chamado Learning and Memory, e eu não necessariamente estou lendo esse livro para aprender só sobre memória e aprendizado. Eu estou utilizando esse livro também para aprender como aprender idiomas, que é uma coisa que eu já domino, mas eu sempre procuro novas formas e novas maneiras de enxergar esse problema. Pois eu sou um mentor de idiomas, ou seja, eu auxilio as pessoas a chegarem aonde elas querem em relação ao estudo dela com idiomas. Inclusive o link da mentoria está na descrição. Então, para eu ter o conhecimento, para eu ter respaldo, repertório e sabedoria e saber indicar o que as pessoas devem fazer para chegar nos objetivos dela, eu preciso estar afiado, eu preciso estar estudando. E ter a atenção e definir o Instagram como inimigo, sair durante a semana é meu inimigo,
não deixar com que a rotina atravesse os meus estudos é um inimigo. E não só isso, mas existem inimigos conceituais também. Por exemplo, profissionalmente hoje, eu sei que estudar gramática é negativo em relação ao longo prazo de um iniciante no aprendizado de um idioma. Então, se você está começando a aprender o idioma, se você estuda gramática demais no começo e foca pouco em consumir conteúdo, em fazer uma imersão correta no idioma, o que vai acontecer é que no longo prazo aquilo vai te atrapalhar em vez de auxiliar. Então, esse conceito, essa ideia vira instantaneamente o meu inimigo. Eu quero afastar as pessoas desse caminho, que é um caminho que grandes instituições propagam por aí. Elas dizem que elas prometem fluência, o que já é incorreto prometer fluência, né? Você pode prometer metodologia que vai te encaminhar à fluência se você chegar até lá. Mas elas prometem fluência através de um caminho cientificamente comprovado que não leva ninguém à fluência. Isso que é o mais tenebroso de tudo. Então, essa ideologia, ela consequentemente se torna meu inimigo. Um professor que usa essa metodologia para ensinar os alunos dele é o meu inimigo? Não. Eu não considero que seres humanos sejam meus inimigos. Mas eu considero que essas ideias incorretas e que estão fundamentalmente erradas, atrapalhando de maneira deliberada a vida das pessoas, essas ideias são minhas inimigas. Então eu não vou atacar o indivíduo que propaga essas ideias, eu vou atacar a ideia em si, independente de quem está propagando ela. Não me interessa, né, a personalidade, a pessoa, quem ela é, o que ela fala, a cor que ela é, a altura, o sexo, nada disso me interessa. O que me interessa é que essa ideia está errada. Portanto, eu quero defender com unhas e dentes as ideias que estão corretas, ou que estão mais próximas da verdade. Porque a verdade hoje, a gente sabe que no aprendizado de idiomas, a verdade é que você vai aprender muito mais jogando videogame na língua-alvo, assistindo animes na língua-alvo, assistindo desenhos na língua-alvo sem legenda, do que você vai aprender fazendo 1 hora de sessão de gramática com um professor te ensinando verbo to be, sujeito, predicado. E isso é uma ideia que consome a mente das pessoas. E as pessoas estão como que eu posso dizer? Estão tão programadas, estão tão ensinadas, doutrinadas a pensar assim, que o primeiro passo que qualquer pessoa faz de maneira inconsciente, de maneira ignorante, até inocente, em direção a aprender inglês, por exemplo, é pegar uma apostila e começar a resolver exercícios, é comprar um livro que vai me ensinar inglês, em vez de pegar um livro simples, uma leitura simples e um audiobook, que ao longo do tempo aquela leitura simples se tornará conhecimento implícito, que vai fazer aquela pessoa realmente aprender inglês. E é interessante que a atenção, nesse caso, ela começa a ser treinada também. Se você se treina a prestar atenção em histórias que você já tem um interesse prévio simplesmente pelo fato de ser uma boa história que você tem interesse, ou seja, você tem algum tipo de prazer lendo aquele livro, vendo aquele vídeo, assistindo aquele filme, vendo aquela série, você já tem uma determinada tendência natural a acompanhar aquela história, é natural que você preste mais atenção, e é natural que você se desligue um pouco do seu celular para fazer aquilo. Então, você se colocar em direção a aprender um idioma dessa maneira é benéfico em múltiplos estágios e de múltiplas formas. Mas é só sentar e assistir séries? Eu acho que não. Eu acho que não. Existe um caminho, uma ordem, uma escada de conteúdos que você tem que consumir sem legenda para chegar até lá. E se você quer estudar mais e utilizar o inglês como um meio do qual você aprende conceitos importantes em relação à sua profissão, consequentemente se tornando um melhor profissional, o link da mentoria está na descrição. Um abraço.